Depois de ter criado a conta no gestor de negócios, de ter criado a conta de anúncios e de ter associado as suas páginas de Facebook e de Instagram ao gestor de negócios, o próximo passo será criar os públicos. Então vai vir aqui do lado esquerdo, na coluna do lado esquerdo, ao hambúrguer e vai selecionar públicos. Quando seleciona os públicos, então vai encontrar os 3 públicos que falámos anteriormente. Público personalizado, público semelhante e público guardado. O público guardado tem a ver com aquele público que nós escolhemos de acordo com critérios demográficos de interesses ou de comportamentos. O que é que eu sugiro? Que antes de criar a campanha ou o anúncio, que crie todos os públicos possíveis e imaginários. Porquê? Porque sempre que for lançar uma campanha ou lançar um anúncio, já tem os públicos criados. Não precisa de estar a criar sempre que faz um anúncio ou sempre que faz uma campanha. É muito mais fácil, é muito mais rápido se já os tiver todos criados. Portanto, o primeiro público que nós vamos criar é o público personalizado. Já sabemos que temos aqui público personalizado de acordo com as minhas fontes, do meu site ou da minha lista de clientes, uma base de dados que eu poderia importar para dentro do Facebook e também das fontes do Meta. Então, o que é que eu vou selecionar aqui? Eu vou criar um público personalizado com base em todos os meus seguidores da conta do Instagram. Então, eu vou selecionar aqui conta do Instagram e faço seguinte. Então, eu selecionei e vou criar um público personalizado, que são todos os meus seguidores do Instagram. E eu aqui posso selecionar, incluir pessoas que viram qualquer dos seguintes critérios ou todos os critérios. Eu vou pôr qualquer dos critérios, fonte, conta de Instagram, e aqui nos eventos eu vou selecionar todas as pessoas que interagiram com esta conta profissional, mas também podia selecionar qualquer pessoa que tenha visitado o perfil desta conta profissional, não quer dizer que tenha interagido, ou as pessoas que interagiram com uma publicação ou um anúncio. Portanto, eu poderia inclusive criar estes 3 públicos de forma separada. Então, eu vou pôr todas as pessoas que interagiram com esta conta profissional e vou colocar nos últimos 365 dias, mas também poderia colocar nos últimos 30 dias ou nos últimos 60 dias. Tudo depende do objetivo que eu tenho para o meu anúncio. Neste caso, eu vou colocar nos últimos 365 dias e vou pôr aqui, vou dar um nome à conta, interação Instagram, portanto, seguidores, e vou pôr aqui seguidores, não são seguidores, na verdade não são, portanto vou só pôr interação, conta Instagram. Então, inclusive colocar uma descrição sobre este público e tendo em conta que, por exemplo, podem mais pessoas aceder a este gestor de negócios e aqui estaria a descrição mais detalhada do que era este público. E aqui está, portanto, incluir qualquer pessoa que obedeça a um dos critérios, que é pertencer à minha conta de Instagram, ou por outra, ir buscar à minha conta de Instagram todas as pessoas que interagiram com esta nos últimos 365 dias. E vou fazer criar público. Quando eu faço criar público e ele já está criado, o teu público personalizado foi criado, automaticamente eu poderia criar um anúncio, criar outro público personalizado ou criar um público semelhante. E então eu vou decidir criar um público semelhante. Porquê? Porque primeiro eu criei um público que são os que interagem com a minha conta de Instagram. E aí eu posso fazer anúncios de meio do funil, para gerar mais interação, mais envolvimento, ou mesmo para geração de leads, ou, quem sabe, uma campanha de um anúncio de conversão. No entanto, eu poderei criar um público semelhante aos que interagiram com a minha conta de Instagram para fazer um anúncio
para um público frio, um anúncio de topo de funil, onde eu vou trabalhar a notoriedade, onde eu vou trabalhar o alcance e também ganhar mais ou tentar ganhar mais seguidores para a minha conta. Então eu vou fazer aqui criar um público semelhante. E eu criar um público semelhante, então eu vou criar um público semelhante àquele que já interage com a minha conta de Instagram. Eu poderia vir aqui e selecionar, por exemplo, por países, poderia escolher, por exemplo, só Portugal, poderia inclusive selecionar regiões, poderia escolher só a região de Lisboa, se assim o entendesse. Lisboa, ele não está a permitir colocar Lisboa, regiões, zonas de... Vou desistir aqui de colocar a região, mas poderia colocar a região e depois vou selecionar o tamanho do meu público. E ao selecionar o tamanho do meu público, eu posso, por exemplo, decidir que quero um público semelhante e quero o mais próximo possível, então eu deixo estar no 1%, ou então eu posso, por exemplo, selecionar 2 públicos semelhantes, sendo que o primeiro público eu quero que seja bem semelhante àqueles que já interagem comigo no Instagram, e depois quero um segundo público que então pode vir até aqui a estes 3% e que é um público mais amplo, mais abrangente. E acaba então também assim de criar um público semelhante àqueles que interagem com a minha conta de Instagram, para quem eu posso fazer anúncios de notoriedade e para dar a conhecer a minha marca para que estes se tornem meus seguidores. E vou fazer criar público. Acabamos então de criar um público semelhante, não é? E está aqui um público semelhante que vai de 1 a 3, outro que é aquele ainda mais restrito, aquele de 1%, e também criamos um público personalizado, que são os que interagem com a minha conta de Instagram. Agora poderemos, por último, criar um público guardado. Este público guardado tem a ver com critérios demográficos, com critérios de comportamento e de interesses. Aqui vou escolher um público de acordo com o cargo que desempenha. Então, vamos aqui pôr, e eu vou fazer um anúncio onde vou oferecer os meus serviços de marketing digital para coaches. Então, eu vou pôr aqui público, vou pôr aqui cargo coach. Então, eu quero todos os coaches e vou pôr pessoas que vivem ou que estiveram recentemente nesta localização, por exemplo, Portugal. E aqui eu tenho que ter atenção se quero pessoas que vivem ou que estiveram recentemente nesta localização. Se eu quero pessoas que só vivem em Portugal, não faz sentido pôr a primeira, que estiveram recentemente nesta localização, porque podem ser, por exemplo, turistas que estiveram cá, mas já não estão, e para quem eu não quero prestar os meus serviços. Posso escolher pessoas que vivem nesta localização ou então pessoas que estiveram recentemente nesta localização. Eu vou optar por pessoas que vivem nesta localização. Aqui eu poderei também incluir zonas, por exemplo, poderia incluir, vamos lá tentar novamente, Lisboa, aparece Lisboa, incluir Lisboa, podia inclusive escolher o raio de quilómetros, por exemplo, e também podia excluir localizações. Vou aqui excluir uma localização. Vou excluir a região autónoma da Madeira. Portanto, eu aqui, na verdade, estaria então só a restringir-me a Lisboa e a tirar a região autónoma da Madeira. Eu não vou incluir Lisboa, mas vou pôr
não é? Vamos cá ver localizações Portugal, vamos novamente pôr, onde é que está? Portanto, vamos novamente incluir Portugal, muito bem, já cá está, e vamos excluir Madeira. Eu poderia, como vimos anteriormente, só ter colocado, por exemplo, Lisboa e ter excluído, por exemplo, Amadora. Colocava todo o distrito de Lisboa e retirava a Amadora. Neste caso, vamos manter Portugal e vamos retirar a região autónoma da Madeira. Posso, inclusive, segmentar por faixas etárias. Eu só vou querer coaches a partir dos 30, até aos 65, homens e mulheres. Posso colocar todos os idiomas ou posso pôr só português de Portugal. Depois posso também selecionar por uma série de outros critérios. E é aqui que nós temos que conhecer muito bem o nosso público-alvo e a nossa persona. Porque é aqui então que eu vou ver aqui no procurar nos dados demográficos, que eu vou ver a formação, vou decidir pela formação académica, posso decidir, por exemplo, por eventos de vida, pelo aniversário, pela data de nascimento, se a pessoa está num emprego novo, se a pessoa está numa relação nova, isto se a pessoa coloca estes dados nas redes sociais, se é recém-casado, se é recém-noivo. Por exemplo, para mim faz sentido, se eu tiver uma loja de noivas, fazer anúncios para todos aqueles que são recém-noivos ou então que estão numa relação nova. Portanto, posso escolher também ver aqui país, parentesco, trabalho, os interesses, posso entrar aqui na parte dos interesses, se a pessoa gosta de bebidas alcoólicas, comida, que género de comida é que gosta. Portanto, eu tenho aqui uma panóplia de interesses que eu poderei selecionar, inclusive também de comportamentos em termos, por exemplo, de atividades digitais, acesso ao Facebook, qual é o browser utilizado, e poderei fazer campanhas muito específicas de acordo com estes critérios. Cada um destes menus tem uma série de outros critérios. Por exemplo, aqui o comportamento de compra, se são compradores envolvidos, portanto, se não são compradores envolvidos, eu poderei vir aqui e selecionar uma série de opções. Neste caso, nós vamos aqui a dados demográficos e vamos selecionar então pelo cargo, como tínhamos dito inicialmente. Venho aqui ao trabalho e venho então a cargos e nos cargos eu vou escolher coach. Eu quero então coaches. E criei então aqui um público que eu posso dizer que portugueses, exceto Madeira, também poderia excluir os Açores se eu entendesse, de determinada faixa etária, do género homens e mulheres, idioma português e que tenham como cargo coaches. E então eu vou fazer criar público guardado. E fica aqui o público guardado. Portanto, dentro do público, por interesses, por comportamentos e por dados demográficos, eu poderei criar uma série de segmentações dependendo dos meus objetivos de campanha. Depois de ter criado todos os públicos, e se virem, há aqui uma série de públicos criados, visitantes do site, semelhantes à conta de Instagram, interação com a conta de Instagram nos últimos 30 dias, visitantes do site nos últimos 7 dias. Portanto, aqui estão uma série de
públicos criados e o que eu sugiro é que criem mesmo uma série de públicos. Visitantes da loja online, portanto, sugiro que criem todos os públicos que possam vir a utilizar. Depois de criar os públicos, então, sim, vamos para a parte de gestor de anúncios e vamos criar as campanhas. Vimos aqui e vamos então criar uma campanha ou de reconhecimento da marca, ou de alcance, ou então aqui de meio de funil, ou então de conversão. Mas isto eu vou deixar para um próximo vídeo, onde eu vou falar de 2 tipos de anúncios que podem ser feitos. Anúncios feitos aqui no gestor de negócios, de acordo com estes objetivos de campanha e com estes públicos criados, mas também posts patrocinados no Business Suite. Os posts patrocinados no Business Suite servem para quando não temos tempo e então nós podemos fazer esses posts patrocinados. Como é que nós os fazemos? No final da semana, vemos qual foi a publicação que teve o melhor desempenho de forma orgânica e pegamos então nessa publicação e vamos patrociná-la. Vamos fazer um post patrocinado no Business Suite e publicá-lo durante mais uns dias para termos mais interação com os nossos seguidores. É para isso que poderemos fazer, por exemplo, posts patrocinados no Business Suite. Mas, exceto este tipo de anúncio, tudo o resto deverá ser feito aqui no gestor de negócios. De qualquer forma, no próximo vídeo, então, eu deixo-vos a outra etapa, a etapa seguinte e final para a criação do anúncio. Qualquer questão, enviem-me uma mensagem, enviem-me um e-mail com as vossas dúvidas. Obrigada, até breve.